a nossa live de hoje. E aí, como eu quero falar, eu vou trazer aqui para vocês quais são as prioridades quando os chamados chegam no setor de assistência técnica. Quando os chamados chegam, deixa eu tirar aqui. Quando os chamados chegam, como você ter critérios para entender que aquele chamado é prioridade ou não, tá certo? É o que eu vou trazer aqui hoje. A gente vai falar sobre quando a solicitação chega, é uma manifestação patológica e como você entender se aquela manifestação patológica tem prioridade ou não no atendimento. E para isso, eu vou te passar uns critérios técnicos. E eu quero te dizer que se você colocar em prática esses critérios que eu vou trazer aqui hoje, você já vai se posicionando de uma forma diferente a partir da sua atuação amanhã. Então, por isso que a gente vai falar sobre isso aqui. E antes de dar continuidade, para quem não me conhece, eu gosto de me apresentar como eu sou Renata Gomes, cristã, engenheira civil, especialista na engenharia de pós-obra e criadora do MPO, o método pós-obra. E eu estou aqui para falar de um tema que é super interessante no nosso setor e são critérios que eu utilizo já no meu dia a dia de consultoria para a gente identificar se aquele chamado é urgência ou não. Me responde aqui, você já atua em setor de assistência técnica? Você atua ou você quer atuar? Quem estiver aqui na live, você já atua? Alcir, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Se você já atua no setor de assistência técnica de forma reativa ou preventiva? E aí? Todo chamado que chega, você já corre para ir lá atender? Ou você analisa? Ou você faz a triagem antes da equipe ir lá no local? Eu digo isso porque eu já atuei na assistência técnica totalmente de forma reativa. E eu digo a vocês, é terrível. Foi a pior época da minha vida. Atuar de forma reativa só faz deixar você sobrecarregado, exausto de cansado. E sabe o que é pior? Você não é valorizado. Você não é valorizado e seu salário é, pequeno. E aí eu descobri que esse é um setor totalmente diferenciado daquilo que a gente ouve falar. Esse setor de assistência técnica é um setor que precisa ser visto, e já é visto, viu? Algumas construtoras já estão entendendo essa importância, e o setor já virou o setor de inteligência técnica. Sim, porque é nele que o engenheiro que ali atua vai entender o comportamento do sistema construtivo depois que ele está sendo usado. Qual é o desempenho dele durante o uso? Ele está atendendo ao requisito ao qual ele foi executado, ele foi construído, ele foi projetado. E aí o engenheiro que está ali atuando com esse pensamento, tá? Entendendo a causa, vai saber se aquele problema foi decorrente de projeto, de execução, de material. Ele fica um profissional diferenciado para a construtora. Quem atua dessa maneira, ele fica aquele profissional que começa a participar das decisões, sim, decisões de projeto, decisões de material, decisões de algum fornecedor, porque você já atua de forma, com gestão, com forma técnica, com inteligência técnica, entendendo realmente o seu papel nesse setor de pós-obra, tá? E aí? Você que está aqui assistindo essa live, quando chega um chamado, você já manda a equipe lá, você mesmo já corre lá para atender o chamado, ou você analisa, ou você vai entender. Você é aquele que atende por chamado, por exemplo, chegou primeiro, aí já vai lá, ou você é aquele que atende por pressão? Tem também aquele profissional que só atende por pressão. Se o cliente for brabo, aí corre lá para atender. Aí se o cliente for mais passivo,
Aí, se o cliente for mais passivo, aí deixa para depois. Diga aí. Quando você atua dessa maneira, porque o cliente, você não pode se envolver com a emoção do cliente, não. Se você é daqueles que se influencia com a emoção do cliente e vai lá resolver porque o cliente tá brabo, porque o cliente... Você está na contramão e saiba de uma coisa, você não está fazendo a gestão técnica, tá? E a nossa atuação aqui nessa área é para que você entenda que o setor de assistência técnica não é mais aquele setor esquecido que ninguém quer atuar. Não é mais aquele setor que só vive para apagar incêndios e só para resolver pepino, não. O setor de assistência técnica é o setor de inteligência técnica, onde o profissional que ali atuar sabe que aquela manifestação patológica que foi causada naquela unidade, na área comum, daquele empreendimento, tem uma causa daquilo acontecer. E você sabe entender qual é a causa. E através disso aí, você toma ações de melhoria. O objetivo principal para quem atua ali é entender que os problemas que acontecem nessa obra não podem acontecer na outra obra. Tá certo? Mas vamos para a aula de hoje, que o foco principal é que quando chegam essas manifestações patológicas, você entender, através dos critérios que eu vou trazer aqui hoje, saber o que é prioridade ou não, tá? Quando a gente fala de chamado de assistência técnica, a gente fala de manifestação patológica. Olha, se você está aqui me assistindo, jamais você vai trocar as terminologias de manifestação patológica com patologia. Patologia é o estudo da manifestação patológica, tá bom? Então, você nunca mais vai chamar uma anomalia de patologia, tá certo? Então, o que é uma manifestação patológica? É aquele problema que foi ocasionado no ambiente da edificação, tá? É uma anomalia na edificação. A manifestação patológica é o que vai indicar a causa daquela situação que está acontecendo ali. A manifestação patológica tem a ver com o desempenho da edificação. Ela tem a ver se o que está acontecendo compromete ou não o desempenho. Tá? Então, a manifestação patológica é aquilo que a gente vê. São as fissuras, é a infiltração, é o desplacamento do revestimento cerâmico. Isso é a manifestação patológica. E quando acontece uma manifestação patológica, ela é provocada por algo. É isso que vocês têm que entender. E a origem disso aí, ó, a origem desse destacamento dos revestimentos cerâmicos da fachada, foi problema de quê? Foi problema de projeto? Cadê o projeto de fachada? Como esse projeto ele foi executado? Foi falha de execução, tá? Como é que ele foi executado? Quais foram os profissionais que executaram? Como foi a forma de ser executado? Foi conforme especificado no projeto? Existe um procedimento técnico na obra, onde a equipe é orientada, onde a equipe é treinada? O material que foi utilizado foi aquele especificado? Ou será que isso está acontecendo porque nunca teve uma manutenção? E o manual do proprietário diz que a cada ano tem que se fazer uma revisão, uma lavagem, a cada 2 anos tem que fazer, né, a revisão dos rejuntos, dos selantes, enfim. Será que foi problema de uso? Então, quando chega uma solicitação no setor de assistência técnica, você não pode agir por emoção. E sim você entender o que causou aquela manifestação patológica, para a partir daí começar a fazer as ações necessárias, tá? Nem sempre você descobre essa causa, essa origem, logo de imediato. Nem sempre é no primeiro momento que chega o chamado que você vai saber já qual é a origem. Às vezes você tem que
fazer vistorias e investigar de forma mais detalhada. Mas a manifestação patológica vai ter uma origem. Foi o quê? Projeto? Foi execução? Foi material? Ou foi falta de manutenção? E o maior erro do mercado é não ter uma ordem de criticidade do problema para atender os chamados. É não saber fazer realmente uma triagem dos chamados. Quando um chamado chega, é importante se fazer uma triagem e entender o que de fato está acontecendo, tá? Então, se você não tem uma ordem para atendendo os critérios, se você trabalha sob pressão, tudo que chegar no setor, você vai ser aquele profissional que vai querer resolver. Porque tudo vai ser urgente. Tudo é urgente. Gente, o cliente, para ele, tudo é urgente. Seja uma infiltração, seja uma fissura, tudo é urgente. Ele não é técnico, ele não entende. Então, ele já vai caracterizar aquilo ali como o maior problema do mundo. E cabe o profissional técnico já entender isso e ir conduzindo da forma correta. E conduzindo o setor com gestão técnica, tá? Porque atende a critérios. E não porque o cliente, o morador, está nervoso, tá certo? E para isso, eu trabalho com uma matriz técnica para a gente tomar as decisões. É sobre isso que a gente vai falar nos próximos slides, tá? Então, essa é a estrutura que eu uso para entender se aquela solicitação é urgente ou não. Se tem que ser feito de imediato ou se pode esperar. E a gente saber como conduzir o cliente. Então, a aula de hoje vai ser exatamente sobre isso aqui, tá? E se você não tem uma matriz, para te orientar nas tuas decisões, você vai estar trabalhando sempre no risco de algo pior acontecer. Você vai estar trabalhando com os custos elevados no setor da assistência técnica. Consequentemente, vai ter retrabalho. Porque quando não se tem um processo, quando não se tem um padrão para ir atendendo e resolvendo os chamados, vira retrabalho. E, consequentemente, se tem retrabalho, o que é passivo? De ter conflitos com os clientes. Aí, aquele risco jurídico para a construtora. Mas, a partir de agora, você vai entender. Quando chega um chamado de assistência técnica, que você vai identificar aquela manifestação patológica, você vai seguir esses critérios que eu vou trazer aqui agora. Um critério que é inegociável é o critério que diz respeito à segurança. Eu vou te ensinar algumas perguntinhas chaves que você vai fazer, que vai lhe dar mais segurança para você decidir. Chega um chamado de assistência técnica, você vai pedir que a pessoa envie fotos, envie vídeos, lhe dê o máximo de informações para você analisar. E aí, quando você analisa e vê que tem uma ferragem já aparecendo, vê que a fissura está estranha, essa fissura, está com uma abertura grande demais. Você vai fazer a seguinte pergunta. Essa situação, o usuário dessa edificação vai correr risco de vida? Gente, se você tiver na dúvida, vai lá de imediato, tá? Nesse caso, a gente nem pontua sobre aquela tabelinha. Vai logo lá, corre e vai analisar isso aí. Se corre risco de vida, não espere por amanhã, tá? Corre risco, vai afetar alguém, vai afetar o condomínio, vai afetar os moradores. Corre lá, gente. Já analisa. Já leva algum profissional mais específico daquela área, tá?
Então, se resguarda, se protege, certo? Então, a gente trabalha assim, no intuito da gente proteger tanto nós profissionais, que a gente tem que se proteger, como a vida dos usuários na edificação. Então, o primeiro critério é segurança, não negocia, é imediato, você corre lá para entender o que está acontecendo e como resolver. O segundo critério é sobre a funcionalidade do sistema. Certo? Chegou um chamado de infiltração, chegou um chamado de vazamento, de entupimento de ralo, enfim. Vamos lá. Esse chamado está impedindo o uso? Aí vai ter as respostas. Não, não está impedindo o uso, está impedindo parcialmente, está impedindo totalmente. Dentro dessas respostas, eu atribuo uma nota, que vai ser 1, 2 ou 3. É o nível baixo, médio e alto de perigo, tá? De acesso, do problema. Então, você já classifica, já pontua. Essa infiltração está impedindo o uso do banheiro de lá do cliente. Então, a pontuação é 3. Mas não está afetando nada, não impede nada. É um vazamento pontual, não interfere em nada. Então, você vai pontuar como 1, para você entender qual é o nível de prioridade dos chamados que você vai atender. Então, primeiro critério, segurança. Segundo, funcionalidade. O terceiro é a evolução. É aí que muitos engenheiros, muitos profissionais se perdem, porque eles querem resolver aquilo que ele está vendo no hoje, não entende se é uma situação que está evoluindo ou não, que está piorando ou não. Existem situações, dependendo da data da entrega do empreendimento, que pode aguardar, que a gente tem que ver se está evoluindo ou não, tá? E aí você vai conseguir pontuar de acordo com a criticidade do problema. Essa parte aí da evolução, às vezes você tem que estar acompanhando junto ao cliente. Às vezes precisa fazer algum ensaio, algum teste de estanqueidade, às vezes precisa colocar água e acompanhar por um período de 2 dias, de 3 dias, enfim. E aí você vai vendo se esse problema está piorando ou não, até no fato de você entender o que está causando esse problema. Outro critério que você vai estabelecer quando você recebe um chamado, olha, segurança, funcionalidade e evolução. Agora vamos para o quarto critério. O quarto critério é o custo. O custo tem que ser levado em consideração. Na época de obra, se você faz a inspeção de prevenção, se você corrige um problema ali, o custo vai ser muito menor do que depois que acontece na época que o cliente já está morando, tá? Então, vai custar mais caro se eu não agir? Geralmente, sim. Nenhum problema, ele começa grande. O problema, ele sempre começa com alguns indícios que você às vezes consegue identificar desde a época de obra. E às vezes até depois de uso. Começa pequenininho e aí vai deixando, vai se agravando. Às vezes até o próprio morador vai deixando, vai esperando. E aí quando ver o custo está muito maior. Então toda essa análise precisa ser feita. Você como um profissional dessa área da engenharia de pós-obra, você tem que analisar e entender. Se eu fizer ele logo, o custo vai ser menor para a construtora. Se eu esperar mais um mês, se eu esperar o próximo inverno, vai ser muito pior. Porque a área afetada vai ser alongada. Enfim, então todas essas análises precisam o engenheiro de pós-obra estar apto a fazer. E aí, ó, o quarto critério é o custo.
Primeiro critério que você vai avaliar: segurança, funcionalidade, de evolução e o custo. Boa noite a quem está chegando aí agora. Se vocês atuam na assistência técnica, diga que já atuo. Ou se não atua, também fala, não atuo, tenho curiosidade, quero atuar. Hoje eu vejo um mercado de assistência técnica bastante promissor. Eu digo isso porque eu dou consultoria em construtoras e as construtoras estão precisando de profissionais para atuar. E quando o profissional ele já chega capacitado, quando o profissional já chega entendendo como ele agir, como ele se posicionar, aí tudo muda. Tanto vai ser um profissional mais visado, como você, consequentemente, você vai ganhar mais, porque você vai ser mais valorizado. Porque você tem técnicas, você tem padrões de atuação, tá? Então, vamos agir logo, geralmente age logo, porque aquele problema, se você esperar mais uma semana, mais 15 dias, mais um mês, o custo vai agravando, não é isso? O quinto critério que você vai utilizar é se o que está acontecendo impacta apenas a unidade ou impacta unidades vizinhas ou até mesmo a área comum, certo? Quantas pessoas ali estão envolvidas com aquilo ali? Aí, de acordo com esse impacto que aquele problema causou, ele tem um nível de criticidade para ser resolvido maior. Olha só, se afeta apenas o seu imóvel, o nível é lá embaixo. Mas se afeta o uso coletivo, o uso da piscina, que é para o condomínio todo usar, então ele tem mais urgência do que aquele que afetou só o apartamento. Você está entendendo como você consegue organizar melhor o seu setor de assistência técnica? Quando você começa a se portar com o que realmente é necessário para atuar, tá? E aí, né, você pode perguntar: Renata, você me mostrou uma tabela lá no início falando dos níveis com notas. E aí, como é que eu vou decidir através de todos esses números aí que você falou? Você vai decidir simples. Você vai somar os critérios. Você vai somar o que você deu em cada chamada do setor que chegou. E quando você soma, você chega numa conclusão através dessa matriz final. Essa matriz final vai ter a pontuação. E aí você vai entender se a prioridade daquele chamado é alta, é média ou é baixa. A gente só sabe da certeza de que segurança não se discute. Sempre o que diz respeito à segurança é prioridade. Você larga tudo e vai resolver primeiro aquilo que for referente à prioridade. E o que não for, você vai fazendo a soma, depois você tem esse dado aí, tira o print, anota, e aí fica melhor para você entender. Eita, quando eu somei aquele chamado, a pontuação deu 11, então a prioridade é alta, tá? Ou deu baixa ou deu média. Aí uma situação que você tem que estar sempre atento é o nível de prioridade. Quem tem critério decide. Olha, todo profissional que atua com procedimentos, com critérios técnicos, ele consegue se posicionar de uma forma diferente. Quando você decide algo baseado em normas, baseado em boas práticas da engenharia, você fica sendo aquele profissional que apenas não reage, e sim que decide. E sim aquele profissional que passa uma confiança muito grande para os clientes, tá? Então, você ter padrões, você ter critérios,
você ter embasamento teórico para fundamentar todos os seus argumentos dentro do setor de assistência técnica vai fazer a grande diferença para você atuar como profissional. Vai fazer toda a diferença. Se você tem interesse de assistir essas lives, toda terça-feira eu trago aqui alguns insights, algumas curiosidades, algumas informações que são importantes para quem atua nessa área de assistência técnica. E se você não quer perder nenhum desses conteúdos e você ainda não faz parte do meu grupo de WhatsApp, aqui na descrição dessa live tem um link, clica lá e faz parte do meu grupo, tá? Eu tenho também o meu treinamento, que é o método pós-obra. Também, se você tiver interesse de entender, aqui na descrição da aula também você vai poder ter mais informações. A gente fica por aqui com mais uma live. Um beijo grande no teu coração, fica com Deus e até a próxima terça-feira. Terça-feira estarei aqui com vocês.